Sejam bem-vindos a mais uma aula de banco de dados. Então a gente continua no projeto lógico, né? Lembrando que a gente está na etapa de tradução dos relacionamentos dos atributos, né? Onde no último vídeo a gente discutiu, né, dentro das três opções de mapeamento dos relacionamentos, que são tabela própria, adição de coluna e fusão de tabela, quais se encaixam em cada um dos casos do relacionamento 1 para 1. Então, a ideia da aula de hoje, né, do vídeo de hoje, é a gente falar um pouquinho sobre o relacionamento 1 para muitos. E aí, de forma a agrupar, para não ficar com muito caso, né, a gente acaba agrupando lá o caso em que o lado 1 é opcional e o lado 1 é obrigatório, tá bom? Então, como se eu falasse assim: não me importa aqui se eu tenho 0 ou vários ou 1 ou vários. O que importa mesmo é como a entidade à esquerda se comporta em relação ao relacionamento. Isso significa que se a entidade à esquerda tem o mínimo 0, a entidade à esquerda é obrigatória, né? E a entidade à direita é opcional, perdão, né? Então aqui a entidade à direita tem 0 ou 1. Então a entidade à direita pode participar do relacionamento e se ela participar, ela se relaciona apenas com uma linha da tabela da esquerda, enquanto embaixo é um relacionamento obrigatório da entidade muitos. A entidade da direita, né, obrigatoriamente participa ou precisa estar relacionada com a entidade da esquerda. Então vamos lá, vamos começar a discutir isso aqui. Esse é um descore aqui, significa tanto 0 ou 1, tá? Então, o caso 1 para n. Então, nesse caso aqui, ó, quando eu tenho um mínimo, eu estou dizendo que empregado precisa de um departamento para existir. Todo empregado tem pelo menos um departamento. E um departamento pode ou não ter empregados, independente de ser obrigatório o empregado existir ou não. A solução que a gente vai aplicar no mapeamento não depende do mínimo de empregados que vão estar associados ao departamento. Então, vamos lá. A gente faz lá o mapeamento, né? Natural, departamento, código, departamento, nome, departamento, empregado, código, empregado, nome, empregado. Certo? Aí falta a gente mapear o relacionamento com data de lotação. Mas a gente sabe também o quê? Que nenhuma das duas entidades é fraca. Então, por si só, não preciso fazer mais nada na primeira etapa de mapeamento de entidade e seus atributos. Agora a gente vai trabalhar com o relacionamento lotação. Então, eu preciso que um departamento, né? Eu preciso que um empregado tenha departamentos. E aí a gente começa a pensar tabela própria, fusão de tabelas, adição de coluna e tabela própria, né? Adição de colunas. Então, olha só. Se eu for adicionar coluna, como a gente já viu lá no comecinho, né, nos vídeos em que a gente começa a explorar isso, um empregado sabe o seu departamento, um departamento não tem como, né, uma linha do departamento armazenar quais são os seus empregados, certo? Então, nesse caso aqui, se eu for fazer a adição de coluna, é como se eu juntasse, ó, lotação com empregado. Observa, vamos ler juntando os dois antes de ver o resultado final. Um departamento tem vários empregados, então tem várias lotações. Se um departamento não tiver empregados para existir, né, se aqui for 0, também é 0 na lotação. Então é como se eu juntasse esses dois aqui numa caixinha, certo? Logo, eu posso colocar a chave primária de departamento em empregado, e aí com isso não crio nenhum tipo de chave estrangeira. Eu crio uma chave estrangeira de departamento para empregado, mas eu não crio nenhuma chave opcional, né? Se tem um empregado, tem uma lotação e tem um departamento.
Se tem um departamento e não tem a lotação, ele não é obrigado a estar relacionado com nenhum empregado. E aí vamos ver como é que se fica, né? A gente teria lá o código do empregado, o nome do empregado, que nem está lá, e juntaria com lotação. Então aqui, ó, o código do departamento, que é a chave estrangeira, né? E a data de lotação, que pertence ao relacionamento. Então, quando a gente faz a adição de colunas, fica assim. Tabela própria, a gente criaria uma tabela, né? Onde eu teria a chave estrangeira de departamento para lotação e a chave estrangeira de empregado para lotação. E aí, de novo, né? O que cabe agora a gente é discutir a chave primária. E a malandragem é a gente colocar o empregado, que é o lado 1, como chave primária. Se existe um empregado, ele tem um departamento e tem uma data de lotação. Se existe um departamento, não é obrigatório que eu tenha um empregado, né? Mas eu não vou conseguir adicionar uma linha em lotação se eu não tiver um empregado. Opa, bateu, né? Empregado. Para ter uma lotação, tem que ter um departamento. Se eu colocasse o código do departamento, eu podia criar um departamento, adicionar, estou dizendo da chave primária, né? Adicionar como chave primária o código do departamento e deixar o código do empregado como chave, como campo opcional, né? Então aqui tem que ser o código de empregado, porque a nossa lógica vai garantir um para muitos lá, tá bom? Se não tem empregado, não tem lotação. É mais ou menos isso que a gente está dizendo. A fusão de tabela não se aplica, né? Por que ela não se aplica? Porque o empregado sempre vai existir, desculpa, o departamento sempre vai existir, mas eu não consigo juntar o departamento com vários empregados. Então, a gente vai ter redundância de dados se a gente tentar fazer isso. O que significa redundância de dados? Se eu juntar as duas tabelas, eu vou ter que repetir o código e o nome de departamento em várias linhas. Então, eu estou desperdiçando espaço, né? O que a gente chama de tabela aninhada. É como se eu aninhasse o empregado dentro de departamento. Vou ter várias linhas com repetição de campos de departamento. A adição de coluna melhora um pouquinho a tabela própria, né? Então, ela vai ter um menor número de chaves e um menor número de junções. E não vai ter o problema dos campos opcionais. Opa, eu tenho duas soluções viáveis, mas o que acontece? A adição de coluna, ela garante, né, as três restrições que a gente tenta seguir. Então vamos lá, ó. Quando eu tenho no 1 para muitos o lado 1, né, com 0, eu não posso fazer a fusão de tabelas. Quando eu tenho no 1 para muitos um lado que começa com 1, eu também não posso fazer fusão de tabelas. Independente disso, nesses dois casos, eu posso fazer a adição de coluna e a tabela própria. Então vai caber ao seu conhecimento do domínio para saber o que é melhor. 1 para muitos. Então, segundo exemplo de 1 para muitos, né? Então aqui a gente viu, perdão, já adiantei aí, um 1 para muitos em que o lado 1 é opcional. Se o lado 1 é opcional, vou te explicar tudo direitinho, desculpem, me enrolei aqui e adiantei. Significa que uma venda não é obrigada a ter uma financeira, enquanto uma financeira vai ter várias vendas. Isso significa que eu posso ter vendas sem financeira, e aí vai depender aqui. Eu também posso ter, se for 0, financeiras sem vendas. Se for 1, cada financeiro obrigatoriamente tem uma venda
pelo relacionamento financiam. Primeira solução, adição de colunas. E aí, né, de novo, geralmente a gente coloca a coluna no lado muitos. A gente adiciona as colunas do lado muitos. Junta isso daqui, número de parcelas, taxa de juros, dentro de venda. Então aqui, ó, ID venda, data venda, código da financeira, né, que é a chave estrangeira, que representa a chave primária de financeira, número de parcelas e taxa de juros, que são os atributos que foram mapeados em colunas dentro de vendas. Então vamos ver. Uma venda aqui tem um código de financeira. Olha aqui. Bateu, né? Para eu não ter financeira na venda, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter o código financeira como opcional. O campo opcional. Número de parcela e a taxa de juros como campos opcionais. Então, quando eu tiver uma venda que não tem financeira associada, eu vou ter uma linha na minha tabela com 1, 2, 3 campos opcionais, tá certo? Mas isso é possível porque eu não estou ferindo nenhuma restrição de integridade. A restrição de integridade de chave estrangeira é se eu colocar um número em venda, ele tem que existir em financeira, tá bom? Tabela própria. Criei a tabela financinha, coloquei taxa de juros e números de parcelas. Agora, né, a gente tem que ver que quem associa a financeira com a venda é financiam. Então, de novo, chave estrangeira de financeira para cá e chave estrangeira de vendas para financiam. Crio financiam, ID venda, código financeira, que são as chaves estrangeiras, número parcela e taxa de juros. E aí a gente começa a discussão de novo de quem vai ser a chave primária. Posso ter uma venda sem financeira. Eu posso ter uma financeira sem venda, certo? Então aqui, ó, eu posso ter uma linha desse cara sem uma linha desse cara e vice-versa. Mas faz sentido que se eu tenho uma financeira, ela financie uma venda. Agora, se eu colocasse o código financeira como chave primária, o que ia acontecer? Eu poderia criar uma financeira, uma instância de financiamento aqui, sem uma venda, né? Aí ficaria estranho, né? Eu ter uma financeira sem uma venda. Agora, eu também posso fazer, né? Criar uma venda e não ter uma financeira. Tudo bem. Isso também pode ficar estranho. Mas nesse segundo caso, pode ser o caso em que você cria a venda, diz que vai financiar e depois você escolhe qual é a financeira que você quer trabalhar. É diferente de você falar, olha, criei uma financeira, crio o financiamento e depois eu vejo qual é a venda que eu vou financiar. Então, né, o ID venda aqui foi escolhido, mas pela forma como a gente raciocina. Eu posso ter uma venda que eu vou financiar e depois escolher a financeira. Agora, ter uma financeira com financiamento que a gente não sabe qual é a venda fica estranho, né? Então, implementação por tabela própria é aceitável, porque nesse caso aqui ela tem campos opcionais, assim como aqui, né? Certo? Mas ela vai perder em relação às junções e o número de chaves. Logo, é natural que a gente fale que quando a gente tem
esse caso aqui, que é opcional, a gente tem essas duas opções, né? Eu até li errado isso aqui, lá em cima tá tudo mais ou menos aqui, mas é porque a ordem das tabelas tá ao contrário. Não, tá faltando X, depois eu ajeito o slide. Então aqui, ó, no caso de 1 para 1, o aceitável é a adição de coluna, né? Em que o lado 1 é o mínimo de 1, máximo de 1. O lado 1 ser mínimo de 0 e máximo de 1. A gente tem a opção de adição de coluna e de tabelas próprias. E por fim, né, para a gente aproveitar o embalo, a gente tem o relacionamento muitos para muitos. Então aqui, rapidamente, eu já vou ler para vocês, para adiantar, independente do mínimo aqui, né, de serem opcionais ou não, a gente não vai ter a opção de adição de coluna nem de fusão de tabelas. Por quê? Se a gente fizer a fusão de tabelas, a gente vai pegar duas tabelas e juntar numa só. Várias linhas de uma, eu vou juntar com várias linhas de outra. Então, eu vou ter repetição de valores ali, né? Vou desperdiçar espaço. A adição de colunas, a mesma coisa que a gente viu o caso de 1 para muitos, né? A gente vai aumentar lá e vai ter repetição também. Só que não só isso, né? A gente vai ter o problema de aonde vai adicionar a coluna. Então vamos lá. Vamos traduzir esse relacionamento aqui. A única forma da gente traduzir um relacionamento muitos para muitos é a gente criar uma tabela intermediária, aonde, de novo, chave estrangeira de um, chave estrangeira do outro, código de empregado, código do projeto e o atributo função. Engenheiro, né? Vou ter uma atuação que não pode ter engenheiro e não pode ter projeto? Isso não vai acontecer. Posso ter uma atuação com um engenheiro sem projeto? Isso também não vai acontecer porque o código do engenheiro e o código do projeto compõem a chave primária e vice-versa. Né? Beleza, pessoal. Então a gente termina mais um vídeo. No próximo a gente vai falar um pouquinho sobre o relacionamento em que o grau é maior do que 1. Depois a gente vai começar a falar de coisas mais complicadas. O próximo passo lá, né? Que são as generalizações, especializações e a complicação que eles vão gerar ao se combinar com projetos que têm relacionamentos muitos para muitos.